Olá, querido paroquiano virtual. Muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre o namoro. E eu vou responder aqui algumas perguntas, especialmente sobre como começar a namorar, né? Então, como um cristão deve começar a namorar? A primeira coisa é espere a idade adequada. Talvez você seja até pré-adolescente, adolescente que está assistindo o meu vídeo. Preste muita atenção, meu filho, minha filha. Espere a idade certa. Veja bem, para fazer coisas que causam risco, certo? As leis humanas nos obrigam a esperar uma certa idade. Por quê? Porque quando a gente é adolescente, isso é científico, nosso cérebro, ele não nos avisa do perigo. Nós somos muito ousados, né? Nós não temos tanta noção do perigo. Então, mesmo que você saiba dirigir com 15 anos, você só pode dirigir com 18, né? Porque o seu cérebro ainda não está preparado para dirigir antes dos 18 anos. E assim por diante, né? Acho que deveria ser proibido votar também com 16, que é muito mais perigoso, mas tudo bem, né? Então, algumas coisas nós precisamos esperar a idade, das coisas que correm risco à nossa integridade física. Com muito mais razão, preste atenção, eu devo esperar a idade certa para aquelas coisas que põem em risco a minha integridade espiritual. Exatamente. Porque eu, como adolescente, como muito jovem, eu ainda não estou intelectualmente, espiritualmente e psicologicamente preparado para assumir algumas responsabilidades e especialmente na área mais delicada ou uma das áreas mais delicadas da nossa vida, que é a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Começar a namorar muito cedo, na adolescência, pode nos trazer graves perigos, graves feridas, inclusive de fazer com que você desacredite no amor, desacredite na fidelidade, não confie nos homens ou não confie nas mulheres, acabe por ferindo-se afetivamente. E eu não estou falando nem da parte sexual, estou falando somente da parte afetiva. A parte sexual ainda é mais grave. Por quê? Porque eu também não estou preparado para controlar os meus impulsos hormonais. Existem impulsos fortíssimos que estão fazendo você crescer, que estão fazendo você adolescer, né? Vamos falar assim. E estes impulsos, eles são muito fortes. Para manter uma vida pura, para manter uma vida casta, é preciso que o jovem tenha um forte autodomínio, tenha uma vida espiritual, tenha uma vida de penitência. Então, se você se entrega àquilo que vai lhe levar à tentação, que vai lhe levar ao pecado, é algo muito arriscado. Então, tome muito cuidado. Padre, qual é a idade certa para começar a namorar então? Depois dos 18 anos? Olha, na minha opinião, sim. Veja bem, antigamente, há uns 50 anos atrás, isso também são dados científicos, sociais, psicológicos, né? Eu poderia dizer. Especialmente no Brasil, mas no mundo inteiro de modo geral, a geração anterior à nossa, ou anterior dos nossos avós, era uma geração mais madura. Exatamente. Então, com 19, com 20 anos, essa geração já estava preparada para casar. Então, os seus bisavós, por exemplo, né, dependendo da sua idade, os seus avós casaram muito jovens, né? Estava preparada para assumir a vida, até porque a perspectiva de vida não era tão grande quanto hoje, né? Hoje a gente vive 100 anos, né? 50 anos atrás a gente vivia 50 anos, 60 anos, né? A perspectiva de vida era menor, se amadurecia muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Hoje, uma adolescente de 16 anos não tem a cabeça de um adolescente de 16 anos, de 40 anos atrás. Então, com muito mais razão, eu devo esperar amadurecer para assumir este passo. Claro que o amadurecimento varia de pessoa para pessoa, então seria estranho eu chegar aqui e dizer tal idade, né? Então, é claro que 13 anos, não, absolutamente não. 14 anos também não, absolutamente não, né? Então existe limite, né? Mas varia de pessoa para pessoa
obviamente, né? Tem pessoas com 20 anos que são bebês, né? E tem pessoas com 17 que já têm uma certa maturidade já para assumir compromissos. O segundo ponto, a segunda dica que eu lhe dou é: conheça a pessoa que você se sentiu atraído, que você pretende ter um relacionamento com ela. Então, para conhecer, é preciso que você seja amigo daquela pessoa. E você não sai dando beijo numa pessoa que você nem conhece, né? Então, esse é um pecado muito grave, né? Ficar, né? Ir beijando, agarrando, abraçando uma pessoa apenas para sentir prazer com aquela pessoa. Aquele gosto de beijar, aquele gosto de ficar, né? Então, isso é um pecado muito grave. Você está destruindo a sua afetividade, você está dificultando o desenvolvimento da sua sexualidade e você está ofendendo gravemente a Deus, usando a outra pessoa e a outra pessoa usando você como instrumento de prazer. Então, o que você deve fazer é ser amigo daquela menina que você está interessado, daquele rapaz que você está interessado. Converse com aquela pessoa, descubra quais são os valores daquela pessoa. Então, converse e veja quais são os valores daquela pessoa. Então, você não dá para saber os valores da pessoa se você já chega abraçando, beijando e agarrando a pessoa, né? Desculpe o palavreado. Então, você precisa conhecer bem aquela pessoa. Então, seja muito amigo daquela pessoa que você, entre aspas, está afim, né? Não é pecado estar afim, né? Se sentir atraído, isso é normal. Mas é preciso que você freie, que você tenha o freio de mão puxado, o pé no freio, né? Para você não dar o passo errado, o passo adiante, né? Espere para conhecer muito bem aquela pessoa. Bom, como você é católico, obviamente que você deve saber que o ponto fundamental para qualquer decisão importante da nossa vida é a oração. Eu tenho que saber se Deus abençoa, se é da vontade de Deus, né? Eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Então é fundamental que você reze, mas não espere para rezar só quando você se sentir atraído por alguém, não. Comece a rezar agora. Senhor, me dê um marido santo. Senhor, me dê uma esposa santa. Claro que essa oração se faz se você se sente chamado ao matrimônio, né? Então, se eu me sinto chamado ao matrimônio, Senhor, se a minha vocação é o matrimônio, me dê um namorado santo, um namorado que me leve para Deus, uma namorada que me ajude a viver a castidade, né? Uma pessoa que me ajude a me aproximar mais de vós. Então, esta deve ser a sua oração. E se você já tem alguém em vista, digamos assim, você faz a mesma oração. Senhor, se for da vossa vontade, né? Se aquilo for para me ajudar, abençoa. Que Nossa Senhora passe na frente, que o anjo da guarda me proteja de todo mal, né? E que eu possa realmente fazer um relacionamento santo com aquela pessoa. Duas dicas muito importantes, preste bem atenção. Primeira delas, cuidado com os conselhos dos amigos. Mesmo que se esses amigos são da igreja, cuidado com aquele negócio de empurrar você para alguém, entendeu? O relacionamento afetivo é uma coisa muito séria, é uma preparação para o casamento, para o matrimônio. Então, não é seguir a opinião do meu amiguinho, da minha amiguinha, eu vou arranjar para ti, isso é coisa de mundanos. Então, tome muito cuidado com essas opiniões. Ninguém é para dar pitaco, né, digamos assim, na sua vida nessa área. Claro, se você escutar um conselho, olha, eu sei que aquela pessoa não é uma boa pessoa, ela parece ser uma boa pessoa, mas ela já fez isso, já fez aquilo, né, você pode ouvir, né, mas não se deixe também enganar facilmente, não se deixe iludir pela paixão. Por isso, é preciso que eu conheça profundamente a pessoa. Mas cuidado com aqueles empurra, né? Alguém arranjando para você as coisas. E também com aquelas pessoas da igreja que dizem que ouviram a voz de Deus e querem impedir o seu namoro, impedir o seu relacionamento. Se alguém chegar e disser para você, olha, eu rezei e Deus me disse que não era para você namorar com fulano, que era para você acabar com cicrano. Então você, com muita tranquilidade, com muita caridade, você diz assim, tudo bem, meu irmão, então deixa que Deus fale para mim, tá bom? Então, Deus não manda recado por ninguém, não. Você escute a Nosso Senhor e veja os sinais que Deus coloca, se você deve ou não.
Essa história de ficar se intrometendo na vida dos outros, usando o nome de Deus, né? Dizendo que Deus falou para você, pode ser muito arriscado, pode ser muito perigoso. Então, padre, eu não vou seguir o conselho de ninguém, eu vou fazer só da minha cabeça, sem seguir o conselho de ninguém? Você vai seguir o conselho dos seus pais. Se você é menor de idade, não namore sem autorização dos seus pais. Siga o conselho dos seus pais. Preste atenção. Pai e mãe sabem muito mais do que a gente, tem muito mais sabedoria do que a gente, tem muito mais experiência de vida do que a gente. Ouça os seus pais. Pondere muito o que eles dizem, né? Especialmente se eles forem pais bem casados, né? Pessoas católicas, pessoas de vida madura. Então pondere, ou seja, leve a sério o conselho dos seus pais e não desobedeça o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe dizem que você não deve namorar, você não deve namorar e ponto final. O mundo não vai se acabar por causa disso e você pode oferecer a Deus este sacrifício. Então você vai ouvir conselhos de pessoas maduras, maduras na fé e principalmente dos seus pais. Ou do padre, por exemplo, do seu confessor, do seu diretor espiritual, isso é muito importante. Claro que a decisão é sua, mas quem tem autoridade sobre você é única e exclusivamente, se você é menor de idade, o seu pai e a sua mãe. As fases de um namoro. A primeira fase de um namoro não começa no namoro. A primeira palavra que daria origem a essa fase é oração. Você está rezando para que Deus coloque na sua vida quem Ele quer. Não se encontra gente para namorar e para casar, nem na balada, nem no forró, nem na esquina. Posso até dizer que está difícil de encontrar até dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas não tem um perfil de um bom namorado, de uma boa namorada e muito menos estrutura para poder casar. Então eu posso dizer que não está fácil conseguir um bom relacionamento. Por isso, galera, nós temos que rezar. Eu penso assim, nós não estamos desesperados. Porque eu já estou com 28 anos, eu tenho que namorar. Já estou, como diz o mineiro, matando o cachorro a grito. Porque se eu não casar, porque eu vou ficar velha para ter filho. Para. Se Deus tem uma pessoa para você, e se a sua vocação é o sacramento do matrimônio, essa pessoa existe e ela vai chegar. Amém? Correto? Só que ela vai chegar na hora certa, no tempo de Deus e das circunstâncias, porque Deus sabe do seu futuro, ok? Então, baixa o facho, menos, Menos. Vamos rezar, tá? E começa a rezar mesmo, o terço, o jejum, pedindo a Deus, Senhor, prepara a pessoa da minha vida, prepara a pessoa da minha vida, para que quando ela chegue, ela não seja um demônio para desviar você. Ela seja alguém que Deus mandou para te santificar, para te ajudar, para somar força na caminhada. Então, o primeiro estágio do namoro é oração. Segundo estágio do namoro, quando a pessoa chegar, resumiria esse estágio na palavra prudência. Prudência, não seja precipitado. A pessoa começou a namorar hoje, daqui 20 dias está na casa da namorada falando como vai ser quando a gente casar. Assim se assusta o pretendente. A vida precisa ocorrer normalmente. Prudência. É isso que vocês querem? Estão rezando junto? Começou a namorar? Já está na hora de ir conhecer os pais dela? Já está na hora de levá-lo até a sua casa? Mas tem gente que foi na casa com 30 dias, já está almoçando todo domingo, já está passando o dia inteiro lá, já está tirando férias com a família. Ei, menos prudência. A prudência, ela vela por muitas coisas. Então, a vida é feita de etapas. Então, tem etapa para rezar junto, tem etapa de estar beijando, tem a etapa de conhecer a família, tem a etapa de passar mais tempo junto. Normalmente começa assim, a gente vai vendo a pessoa todo sábado, depois vê quarta e sábado, depois vê 2 vezes por semana e no sábado.
Vai chegar a etapa de almoçar na casa do sogro, da sogra, vai chegar na etapa de repente passear em família, mas não atropela as coisas, seja prudente, deixa que o tempo, sob direção de Deus, e se você ficar maleável como um barco ao mar, o vento do Espírito vai soprando as coisas, elas vão se encaixando a hora certa, né? Então assim, tem gente que diz, só namora se for para casar, não vai conseguir ninguém. Namora, curte esse momento, deixa as etapas acontecerem naturalmente, não pule as etapas do processo. Eu tenho atendido nos retiros jovens que já estão quase que casamento marcado e de repente o noivado acaba, o namoro antigo acaba, porque se precipitaram colocando fardo sobre si ainda desnecessário. Prudência é a segunda fase. A terceira fase ou etapa do namoro, eu usaria a palavra castidade. Início do casamento, do namoro, é muito tranquilo. Mas à medida que o tempo vai passando, a luta contra a castidade, meu irmão, minha irmã, fica osso. E a Bíblia diz que é melhor casar do que fornicar, não é? Talvez é por isso que os nossos irmãos protestantes, evangélicos, eles se casam muito rápido. Os casalzinhos, tudo com 2 anos de namoro, corre e casa. Talvez eles amam tanto a Bíblia que segue à risca a ideia de que quando começa a ficar feio, está na hora de casar. O nosso discurso não é esse, né? Casa logo para não pecar. O nosso discurso é luta para não pecar. Se vai casar com 2 anos, com 3, com 4 ou 5, não me interessa. O que interessa para nós, na mentalidade do céu e bíblica, é que você viva a castidade. Dentro da castidade, 2 pontos que eu quero tratar. Primeiro, sexo antes do casamento é pecado. Chamado por Paulo na Bíblia de fornicação. O Catecismo da Igreja Católica diz que casais e namorados que fazem sexo estão em pecado grave. E pecado grave é aquele que tira a pessoa da comunhão. Então, casais que transam, que fazem sexo, que têm relacionamento sexual físico, esses casais estão fora da comunhão. Eles não podem comungar. Então, missa, motel e missa, não pode. E aqui eu quero que você entenda relação sexual não só como penetração. Tem casais de namorados, é aquele famoso namoro em braille. Toca, passa a mão em tudo, mão naquilo, aquilo na mão e tal, e geme, grita, só não vão pro ato. Mas é sexo também, ué. Então assim, essa excitação e essa provocação não é para esse momento aqui não. Então, é pecado. Eu quero que você entenda isso. Tem que lutar contra. E se cair, tem que confessar. Mas, segundo ponto da castidade, o que mais me preocupa não é ser pecado. O que mais me preocupa é que o sexo rouba no namoro algo que não pertence a ele. O casal de namorado que pratica sexo perde a pureza, perde a virtude, já não tem mais aquela paixão, já não tem mais aquele respeito, o encantamento acaba. Isso atrapalha muito. Hoje eu atendo casais que não conheciam Jesus Cristo, que fizeram sexo no namoro quase que regularmente, já casa sem aquele encanto, porque na verdade o casamento é só uma formalização do que já está acontecendo, né? E perde aquele encanto. E lá no casamento, esse período da castidade vai fazer muita falta. Então, por favor, primeiro, é pecado, ponto, tá? Ponto, é pecado, está errado. Segundo, não faz bem, porque o sexo não foi feito para esta fase. Ele foi feito para viver dentro do sacramento do matrimônio. Como que você luta com isso? Lutando. Banho gelado, cuidado com os beijos escandalosos, né? Hotel Root, você sabe até que a pessoa jantou. Então cuidado com o beijo, namore junto com mais pessoas juntos, não fica sozinho no escuro, não fica dentro de carro, não fica na casa do namorado até tarde, com meia luz, sentados os dois no sofá, isso vai dar B.O., você já sabe que vai dar. Então luta contra, tá? Estratégico, teve fase do meu namoro que nós fizemos jejum de beijo, que nós ficamos tempo sem se ver, porque já estava daquele jeito, né? Então,
E quarta fase do namoro, a palavra seria planejamento. Quando as coisas vão ficando sério, vão ficando maduro e a gente reza e vê que tem um plano de Deus, planeja. Não vão tipo assim, vamos juntar nossos trapinhos agora e vamos morar no quartinho na casa de mãe. Não, planeja. Planeja comprar um lote, planeja construir, planeja juntar a renda, financiar uma casa, planeje o casamento, organize, trabalhe em cima disso, tá? Para que isso termine culminando num grande casamento para a glória de Deus. Então não antecipe as coisas, tá? Planeja, trabalhe, que Deus vai abençoar você, para que o namoro seja maduro. Cuidado com namoro longo, viu? Eu só tenho recebido de testemunhos e só tenho atingido realidades trágicas de namoro longos, ou porque cai na castidade, ou porque cai na rotina, e aí aquele planejamento, aquela expectativa acaba. Então planeja, quanto tempo a gente quer namorar, quando que nós vamos ficar noivo, não adianta botar aliança na mão sem plano de casar, ficar noivo por ficar noivo, aliança dourada ou prata não faz muita diferença. O noivado foi feito assim, a gente noiva, dizendo que colocamos fim a um período de namoro e já focando no planejamento com casamento marcado. Então o noivado é a fase da maturidade, do planejamento para um casamento. As 4 fases são essas, da oração, da prudência, da castidade e do planejamento. E casar é bom demais. Viva a família, Deus te abençoe, seja santo, seja casto, tamo junto. Conte conosco. Namoro, voltamos com o tema, Dé. O namoro santo. Temos muito mais a falar sobre esse tema tão importante que pode ser o começo da construção de uma família. Se a gente começa mal, a tendência é terminar mal. Namorar certo, dá certo. Então vamos conferir como que se faz para namorar certo. Primeira coisa, o namoro é um processo bonito, riquíssimo, maravilhoso nesse processo para se construir uma família. Então que essa visão, namoro é algo ruim, algo do mal, algo boa. Não, é o processo de muitas vezes o início de uma família, o início de um projeto de Deus. Então precisa ser vivido com responsabilidade e levado a sério também. Um dos pontos de um namoro santo é levar a sério esse relacionamento. Pensando no casamento. Não vivê-lo de qualquer jeito, né? A meta de um namoro. Às vezes as crianças, os adolescentes, tipo assim, chega ali nos 13, 14 anos, eu quero namorar. Mas será que já está maduro para namorar? Porque o objetivo final de um namoro é ir ao casamento, chegar ao casamento. Será que já tem maturidade para isso? Vivê-lo também no tempo certo e da maneira certa é um ótimo caminho para que possa futuramente então chegar ao casamento. Não necessariamente chegará, né, amor? Não, a gente não tem que ter dó de terminar o namoro se a gente perceber que o namoro não está fluindo, né? Que não existe aquela cumplicidade, aquela identificação. E que não está fazendo bem aos dois. Sim, muita gente permanece no namoro por dó, ou então porque se acostumou. Aí tem receio de romper o relacionamento. Porque a gente já namora há tanto tempo, ele gosta tanto de mim, a família gosta dele, eu gosto tanto da família dele, e quando eu terminei uma vez, ele se jogou aos meus pés chorando. Falou que ia pular da ponte, falou que ia cortar os pulsos, falou que ia comer chumbinho. A primeira coisa, esse namoro tem que fazer bem aos dois. O namoro santo nos faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais alegre, mais sorridente, com mais esperança na vida e uma pessoa mais de Deus. Ter uma vida de oração juntos, né? Talvez você tenha essa vida de oração, ela tenha a vida de oração dela, mas vocês não rezam juntos. Isso é importante. Além de vida de oração, práticas de piedade, como estudo da palavra, a oração de um terço, a vivência também dos sacramentos, participação da confissão, Santa Missa juntos. Irem juntos. Outro ponto importantíssimo, aprenda a respeitar e se esforce por acolher a família dele. Às vezes a gente enxerga muitos defeitos na família do outro e os defeitos sempre vão existir. Ninguém é perfeito, mas que exista da parte dos dois esse esforço ao menos de acolher esta família, porque ela também vai ser a sua família futuramente se vocês se casarem. Passar um tempo junto com ele e com a família. Eu sei que às vezes isso é complicado, porque
Às vezes a família do outro é uma bênção, para não falar outra coisa. Carne de pescoço. A gente tem que analisar até isso, porque quando você casa com uma pessoa, de certa forma, você está aqui se envolvendo com a família dele. Porque você abraça uma história inteira e a história dele começa na família. E talvez foi vivida a maior parte da vida, talvez não. Certamente foi vivida a maior parte da vida junto daquela família. E ele vai trazer muitas características daquela família. É preciso ser sincero para perceber se você não tem condição de suportar aquela situação familiar. Se você não tem... Eu não tenho condição de viver com alguém que tem uma família desse tipo, que interfere o tempo todo, que não me deixa sossegado, que fica perseguindo. E aí é preciso tomar uma decisão, continuar ou não com o relacionamento. Sempre fazer essa verificação. Eu vou dar conta de levar isso pra minha vida inteira? Pra vida inteira. E ser sincero com você e com o outro. Um ponto importantíssimo de um namoro santo também é a transparência. Vocês precisam ser transparentes e cultivar isso. Cultivar a partilha, de constantemente estarem conversando. Olha, isso que você fez não me agradou. Aquela sua atitude me fez mal. Eu me senti assim diante daquilo que aconteceu. Sabe? Serem transparentes mesmo, porque se não cultiva isso agora, depois lá no casamento vai ser muito mais difícil de cultivar. E aí, nessa transparência, ajudar um ao outro na vivência da castidade. A amizade tem que sobressair no relacionamento dos dois. É a amizade que vai ficar. O tempo vai passar e vai ficar afinidade. Tem gente que quer aquela pessoa só pra ela, né? Não partilha ela com ninguém. É outro problema também, porque não pode ter amiga, ele não pode ter amigo, e vira aquele problema, né? Porque acha que não, tá tirando de mim. Isso é próprio de alguém que é inseguro e acaba transferindo isso pro relacionamento. Dentro dessa partilha também, ter essa sinceridade de partilhar quais são os teus sonhos, os teus projetos para o futuro, como vocês imaginam viver o casamento, para vocês verem se os projetos são semelhantes e compatíveis. Como vocês pensam em educar os filhos? Não, por exemplo, um casal lá tá namorando e a mulher, a menina, tem um projeto. Não, eu não quero ter filhos, eu quero me dedicar à minha carreira. Isso pro rapaz pode ser um empecilho, com certeza vai ser muito grave. Opa, peraí, eu vou casar com alguém porque eu quero uma família, eu quero me estabelecer como pai de família, tendo uma esposa, quero filhos. E isso é complicado, então vocês têm que conversar isso antes, né? Tô dando um exemplo, mas isso pode ser feito em todos os outros âmbitos. Ah não, eu tenho um sonho e eu quero mudar pro Himalaia. Meu sonho é mudar pro Himalaia, eu quero morar no Himalaia. A pessoa Eu falei, eu não saio daqui, porque aqui eu tô perto da minha família, eu não vou dar conta de viver longe lá no Himalaia. Então, né, preciso conversar sobre isso. Ah, mas a gente começou a namorar agora. A gente é muito jovem, tem tempo pra isso. Mas aí quando viu o tempo passou, vocês não abriram o coração um pro outro, quando viu estão casando e cada um com projetos diferentes. Um quer ir pra China, o outro quer ir pra Canadá. Isso também em relação à educação dos filhos, né? Eu quero educar de tal forma, o outro não concorda. Conversar sobre o que nós queremos para os nossos filhos, como vamos educá-los, quais são os valores que queremos passar. Às vezes a gente precisa colocar a razão acima da emoção, precisa olhar para o namoro de forma racional, analisar as características do outro de forma racional e fazer escolhas racionais. Eu sei que isso é difícil muitas vezes, porque o coração fala uma coisa, a cabeça fala outra. Planejar um futuro com alguém para o resto da sua vida, você precisa usar também a cabeça, sabe? Ah, mas se for a pessoa de Deus pra mim? Deus não vai forçar você a engolir aquela pessoa. Ele vai colocar aquela pessoa no seu caminho para você também fazer as suas escolhas. Não vem com essa desculpa. Ah, mas se for de Deus? Se for de Deus, ele vai acalmar o teu coração de acordo com a sua razão. Deus vai abençoar essa escolha. Agora ele não vai forçar você a ficar com uma pessoa que você não escolheu. Então a decisão precisa ser também racional, de continuar o namoro ou não. É analisar os fatos, as características, conversar bastante. Algumas coisas mudam, outras características não mudam. Eu quero o céu, ele também quer, e assim vamos nos ajudando um ao outro na nossa maior meta. Meta do casamento, meta de ser feliz, tudo isso faz parte, é muito lindo. Mas a meta principal de um namoro santo é o céu, é a santidade para os dois. 7 sinais que não vai dar certo. Se meu filho tem um sinal desse, cai fora, vai dar errado. E eu vou falar para não falar que eu não falei. Primeiro sinal, cuidado quando você for começar um relacionamento com alguém que tem um objetivo diferente do seu.
Sabe o que as pessoas fazem? Eu vou começar, porque no processo a pessoa muda. Aí a pessoa não muda e você acaba sofrendo. Segundo sinal que não vai dar certo. Se você está com alguém que fica te humilhando, te criticando, te pondo para baixo para a pessoa se sobressair, cai fora. A pessoa não está preocupada com você, ela quer aparecer em cima de você. Não vai dar em nada. Terceiro, se envolver seriamente antes de verificar se há compatibilidade de gênio. Eu não tolero pessoa que ri demais. Mas eu estou ficando com alguém que está rindo demais. Não, mas com o passar do tempo eu vou falar para ele rir de menos. Ou ele vai ficar com você triste, ou ele vai rir e toda vez que ele ri, você vai ficar com raiva. Aí briga e nem vai sair mais. A outra pessoa, para muitos, é só um detalhe. A partir de algum detalhe que gostou no outro, idealizam o resto e se apaixonam. Tem gente que não se apaixona pela pessoa, não. Se apaixona pela ideia que eu fiz da pessoa. Por isso que não se pode começar algo sério de uma hora para outra. Tem que esperar. Não passa o carro na frente dos bois, não. Quarto tipo de pessoa que vai ser dolorosa conviver. Pessoa que só fala em dinheiro. E pessoa que é muito munheca. Se namorado munheca e namorada munheca é dose, casa que você vai ver o que é dose. E isso tem que ver na época do namoro. Se você vê que a pessoa só fala de bens materiais, é moto, é carro. Se ele só fala de coisas materiais, significa que a sua vida toda vai ser baseada em... Ah não, padre, mas é tão bom ter um namorado que tem muita coisa material. Está assim de esposa infeliz, com carro do ano, mansão, piscina, tem tudo em casa, mas o marido só sabe trabalhar. A vida do marido, não, bem, eu dei para você um PlayStation, vai julgando aí. Mas eu quero é você, não, isso aí é detalhe, vai julgando aí. Quinto, ou você vai parar de brigar por coisa fútil, ou você para. Tem casal que briga a semana inteira. Eles encontram não é para namorar não, é para descer o pau. E eles brigam não é por coisa grave não, é por detalhe. Briga constante é sinal de que o relacionamento não vai para frente. Sexto, cuidado se a pessoa nunca fala da família. E não quer que você vá na casa dele. E nem vai na sua casa. Tem alguma coisa errada por aí. Eu sei que muitos não vão gostar não, mas eu vou falar assim mesmo. Você quer saber se o seu namorado vai dar um noivo e um marido que preste? Você quer saber se a sua namorada vai dar uma noiva e uma esposa que preste? Vá na casa dele e dela e fique olhando como que eles tratam os pais. De maneira especial a mãe. O filho trata a esposa exatamente como ele aprendeu a tratar a mãe. A mãe é a referência feminina que ele tem. Quem grita com a mãe, vai gritar com você. Quem não está nem tchum para a mãe, vai ficar nem tchum para você também. O comportamento se repete. Eu fico com os dois pés atrás, para que entrada namorada e namorada com pão de ló, e para o pai e para a mãe. Por que quem tem o mesmo sangue não trata bem, e você que não é nada dele está tratando muito bem? Eu acho que quando a esmola é muita, cuidado. Péssimo filho não vai dar um marido ótimo. Péssima filha, então mude o comportamento com seu pai antes de pensar em namorar. Sétimo, cuidado com quem é fissurado no corpo. Cuidar do corpo, como eu já disse, é importante, mas não pode ser fissurado. Aqui, bem, ó. E a namorada lá. Ou bem, não. Claro que o corpo conta. Porque, meu irmão, tem gente que fala que não é porque está falando coisa que não acredita. É claro que uma mulher torneada,
E um rapaz sarado, ele desperta no sexo oposto uma atração muito mais do que quem está, entendeu? Você? Mas não é o mais importante. Isso tem que ser um meio, não pode ser um fim. Eu conversei com um amigo meu de academia, e olha que eu não sou fissurado em corpo, mas conversei com ele, falou assim, padre, me ajuda, eu acho que eu fissurei no meu corpo. Eu acho que eu fissurei. Eu falei, não, você fissurou. Você está conversando comigo olhando o seu peito no espelho, velho? Não, mas o meu problema não é olhando o meu peito. O meu problema, padre, é que... Peraí. Qual que é o seu problema, velho? Eu estou gastando 60% do meu salário em suplemento. Ele vai ficar assim e depois que ele casar, não reclama não, porque ele vai continuar investindo nele, no corpo. E quem gosta de mais só de físico, o dia que o seu físico não for o que ele quer, tá gorda, tá gordo, tá baixo, tá careca, aí troca. Olha muito aqui, ó, e esquece, é um sinal que não vai dar certo. O namoro é o tempo da concórdia. É o tempo de você, sua namorada ou namorado, colocarem o coração no mesmo lugar. Ou seja, concórdia é isso. Concorde. O coração no mesmo lugar. Se vocês pretendem um dia se casar, vocês precisam ter o coração nas mesmas coisas, as coisas importantes, as coisas que realmente importam. O namoro não é um tempo de diversão. O namoro é uma viagem com um objetivo. Se você sabe onde você quer chegar, você não vai se perder no caminho. E o que é mais importante, você não vai correr riscos e se machucar. Por quê? Porque o namoro precisa ser um tempo do amor. Mas o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Às vezes, o contrário do amor é usar e jogar fora. Transformar a sua vida de namoro. Porque disto depende não somente a sua salvação, mas a salvação, o destino eterno da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, ou seja, da sua família. Sua futura família depende. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele me escolheu para ser teu José, o teu presente. Deus é simples, tenha em mente, simplesmente Ele te escolheu para ser minha melhor companhia, Maria de José.